Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes? Tá calor aí também? Não, ninguém falou nada, então acho que não tá, né? Então, tudo bem. Um pouco, né? Meus irmãos, hoje, né, daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade, né, de presenciar uma cerimônia que é muito peculiar, né, muito específica da nossa cidade. E aí eu quero aproveitar, né, que nós estamos reunidos aqui hoje para falar com você um pouco a respeito desse tema. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo hoje à noite, na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 10. E aí eu quero falar com você hoje à noite sobre o cristão e a cidade. Amém? O cristão e a cidade. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 10. Acho que já está aqui em cima também. Hebreus 11, do 8 ao 10. Você encontrou? Sim? Amém? Vamos ler então, a palavra de Deus diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, ou como em terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Eu quero ler o versículo 10 de novo. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e também o construtor. Pode deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai ler mais alguns textos, mas eu quero fazer mais uma oração com você, pode ser? Feche seus olhos aí então no seu lugar e vamos orar. Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade, pelo presente que nós temos de nos reunir como igreja mais uma semana e derramar o nosso coração diante da sua palavra. Nós queremos pedir ao seu Espírito Santo nessa noite que seja o nosso tradutor, que revele a mensagem do Evangelho para cada coração que está aqui, do menor até o maior. Senhor, eu peço para que todos os meus irmãos que estão aqui hoje à noite possam compreender a mensagem que Jesus deseja comunicar aos nossos corações. E que essa mensagem continue transformando a nossa vida, continue transformando o nosso interior, até que nós cheguemos todos à maturidade e possamos refletir com perfeição quem o Senhor é. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda, gente? Meus irmãos, em 2018, quando eu estava morando lá em BH ainda, fazendo seminário de teologia, eu tinha acabado de chegar na cidade e a igreja que eu frequentava, a gente fazia um culto durante a semana que não era no templo da igreja, mas era num prédio no centro da cidade, né? E é um prédio muito bonito, fica na avenida principal, né, lá de BH, Avenida do Contorno. Só que, meus irmãos, o que esse prédio tem de bonito, ele tem de antigo, né? Ele tem de velho. E esse culto, durante a semana, ele acontecia no 5º andar, né? Era o andar que a gente alugava e podia usar como igreja durante a semana. E aí eu cheguei naquele dia sozinho para o culto, entrei no elevador, apertei, né, o botão de número 5. Só que aí, meus irmãos, quando chegou entre o 4º e o 5º andar, o elevador parou de funcionar, né? O elevador parou. E aí eu confesso para vocês que o meu coração também parou por alguns segundos junto com o elevador, né? E aí eu procurei não ficar pensando muito, nem tanto, né, no ambiente fechado, não tenho problema com isso, mas eu tenho um problema muito sério com a altura, né? Para você ter uma noção, a escada, acho que a escada mais alta que eu subo é a escada aqui do púlpito, né? Tirando isso, eu não me atrevo a subir em mais nenhum lugar. E aí eu procurei não ficar pensando muito no que estava acontecendo ali, né? Mas no fim da história, né, eu liguei para um amigo meu, pastor Erics, todos vocês aqui conhecem. Ele desceu na portaria, falou com o porteiro, com mais o pessoal, né? E eles foram, né, me resgatar, né? Tiraram o elevador de onde ele estava, eu voltei para o térreo, depois subi para o 5º andar de novo. Meus irmãos, quando Deus criou a humanidade, gente, se puder abaixar o retorno só um pouquinho para mim, por favor, está muito alto aqui em cima. Obrigado. Meus irmãos, quando Deus criou a humanidade, a palavra diz que ele plantou um jardim no Éden.
e colocou o homem lá dentro para quê? Para poder cultivar e guardar esse jardim. Só que, meus irmãos, eu tenho dito aqui já para vocês algumas vezes, né, que o Éden, além de ser, né, esse lugar onde a presença de Deus habitava, o Éden era um lugar de intercessão. Pedro, o que significa isso? Significa, meus irmãos, que dentro do Éden era um lugar onde duas realidades se encontravam, o céu e a terra. Então, dentro do Éden, o céu e a terra, eles eram uma coisa só, eles se encontravam e eles se misturavam. Só que aí, meus irmãos, depois do pecado, essa conexão ela foi rompida, né? Nós perdemos acesso à presença de Deus durante algum tempo. Mas aí você conhece a história, Deus se encarnou, Deus se fez gente em Jesus, né? E porque Jesus se encarnou e morreu na cruz, nós então agora podemos, né? Céu e terra podem estar agora, né? Interligados, misturados de novo. E onde que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece na igreja. Na reunião das pessoas que foram salvas pela fé, que foram salvas pela graça, que foram salvas mediante arrependimento, qual é a realidade que nós experimentamos aqui enquanto nós cantamos os louvores, por exemplo? A gente experimenta a ligação do céu com a terra. Só que, meus irmãos, eu e você sabemos que essa ligação de céu e terra, ela ainda não é 100%. Sim ou não, gente? Ela ainda não é plena, ela ainda não é perfeita. E aí, qual que é, então, a expectativa do nosso coração? Nós estamos aguardando, como nós acabamos de cantar, pelo dia em que céus e terra eles estarão ligados, né, 100% novamente. Mas aí a impressão que nós temos, qual é, meus irmãos? Nós estamos num lugar de espera. Parece que a gente está preso, né, entre o quarto e o quinto andar. A gente está esperando com que o reino de Deus venha sobre a terra de maneira plena, de maneira perfeita. Só que, meus irmãos, nós não somos os únicos que estão esperando com que isso aconteça. O texto que nós acabamos de ler, né? Carta aos Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 10, né? Diz que não somente Abraão, mas também os patriarcas, né? Eles esperavam pelo quê? Eles esperavam por uma cidade. E o arquiteto, o construtor dessa cidade é Deus. Lá em Apocalipse, capítulos 21 e 22, a gente tem João escrevendo, né, que ele viu uma cidade descendo do céu. E o que é, meus irmãos, essa cidade? É a Nova Jerusalém. E no dia que isso acontecer, o que é que vai acontecer automaticamente? O reino de Deus completo vai estar no nosso meio. Quantos anseiam por esse dia? Amém? O reino de Deus estará no nosso meio de maneira completa. Então, meus irmãos, nós estamos, né, aguardando com expectativa para que a cidade de Deus, né, não aquele filme brasileiro, mas a cidade de Deus, nós estamos aguardando que a cidade de Deus venha até nós. Só que, meus irmãos, enquanto nós aguardamos pela cidade de Deus, Deus nos colocou na cidade dos homens. Enquanto eu e você estamos esperando pela chegada da cidade de Deus, o Senhor nos colocou em missão aonde, gente? Na cidade dos homens. E aí, meus irmãos, Deus nos envia para a cidade dos homens com algumas responsabilidades, com algumas missões. E se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, essa pregação de hoje à noite tem tudo a ver com você. Eu estou falando hoje à noite da gente, estou falando de nós. Então, Pedro, qual que é a primeira missão, né, que nós temos? Qual é o primeiro propósito que nós temos como cristãos na sociedade, dentro da cidade dos homens? Meus irmãos, o nosso primeiro propósito dentro da cidade dos homens é amar as pessoas. O nosso primeiro propósito dentro da cidade dos homens é amarmos as pessoas. Meus irmãos, quando Jonas foi mandado para Nínive para poder pregar contra aquela cidade, né? Você conhece a história também, a palavra de Deus diz que Jonas ele fez o quê? Ele fugiu, né? Ele tentou fugir da presença do Senhor. E aí, meus irmãos, depois de muitos percalços, né? Depois de muita fuga, Jonas ele finalmente chega em Nínive, né? E aí ele faz tudo certinho, ele prega como um bom profeta pregaria, e o que é que aconteceu, gente? As pessoas se converteram, as pessoas se arrependeram.
Só que, gente, Jonas fez tudo de maneira correta, ele fez tudo aquilo que era esperado que um profeta fizesse naquela época. Só que, meus irmãos, Jonas fez tudo. Ele só não fez uma coisa: Jonas não amou as pessoas que estavam em Nínive. Ele cumpriu a missão que ele recebeu de Deus depois de ser engolido por um peixe, né? Ele chega lá, ele prega para as pessoas, só que ele não amou as pessoas. A palavra diz que ele desprezava as pessoas que moravam em Nínive. E aí lá no final do livro, o que é que aconteceu? Jonas pregou, as pessoas se converteram, e qual foi a reação de Jonas? Ele ficou feliz porque as pessoas foram alcançadas por Deus? Não, a palavra diz que ele ficou irado. E aí ele diz para Deus: olha, era por isso mesmo que eu não queria pregar. Por quê? Eu sabia que se eu pregasse, o Senhor iria convencer as pessoas e elas seriam salvas. Ou seja, meus irmãos, não adianta nós fazermos tudo de maneira correta, fazermos tudo certinho, né? Se nós não amarmos as pessoas. Se nós não olharmos para as pessoas da nossa cidade com compaixão. Nós podemos, meus irmãos, construir mega templos, construir mega igrejas, ganharmos o mundo. Se nós não amamos as pessoas da maneira como Deus as ama, nós teremos falhado na nossa missão. Ainda que os homens nos aplaudam, ainda que as pessoas nos parabenizem pelas nossas conquistas, se nós falharmos em amar as pessoas como Deus as ama, nós teremos falhado, meus irmãos, na nossa missão. Faz sentido, sim ou não? Então, meus irmãos, a missão da igreja, um dos propósitos da igreja na cidade é amar as pessoas. Quando Deus vai conversar com Jonas, o que ele responde? Jonas, como é que eu não teria compaixão da cidade? Jonas, na cidade de Nínive existem 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Traduzindo, você está querendo que eu mande todo mundo para o inferno, mas existem 120 mil pessoas precisando ser alcançadas pela minha graça. E o que eu tenho, Jonas, pela cidade, e aquilo que você deveria ter por essas pessoas é compaixão. E, meus irmãos, me chama muito a atenção, porque nesse texto de Jonas, né, a palavra compaixão, se a gente for traduzir o texto original ao pé da letra, a palavra compaixão significa para chorar. Então Deus está dizendo para Jonas mais ou menos o seguinte: Jonas, como é que eu não iria chorar por essa cidade, sendo que existem 120 mil pessoas precisando de salvação? Jonas, eu estou olhando para a cidade, estou chorando pelas pessoas. Por que você não está chorando também? Jonas, você foi alcançado pela minha graça também. Eu fui te pegar, fui te resgatar lá no estômago do grande peixe. Por que você também não está chorando sobre a cidade? Por que você também não está se compadecendo da cidade? Meus irmãos, será que nós temos perguntado ao Senhor, né, quais são os sentimentos dele pela nossa cidade? Será que quando nós vamos orar, nós temos perguntado a Deus o que é que ele tem, né, qual é o incômodo, qual é a dor do coração de Deus em relação à cidade de Santa Gertrudes? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. Mas Deus está dizendo: eu tenho compaixão da cidade. Eu tenho compaixão das pessoas. E vocês, cristãos, vocês, filhos de Deus que foram salvos pela graça, eu espero que vocês também tenham compaixão. Eu espero que vocês amem as pessoas que estão na cidade. Amém, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Então essa é a nossa primeira missão, é amar as pessoas. Pedro, e depois que nós amamos as pessoas, a gente faz o quê? Meus irmãos, a gente prega para essas pessoas. A missão da igreja na cidade, além de amar as pessoas, é também pregar o evangelho para as pessoas. Porque, gente, quando nós olhamos para as coisas que Deus criou, vou pegar aqui um exemplo. Meus irmãos, Deus criou a família, sim ou não? Só que nós sabemos, meus irmãos, que depois que o pecado entrou no mundo, né, o conceito, o significado, a essência daquilo que é família foi manchado pelo pecado. Sim ou não, gente? E como é que nós corrigimos esse problema? Nós ensinamos, nós pregamos aquilo que a Bíblia ensina
a respeito de família, sim ou não, gente? Só que, meus irmãos, Deus também é o criador das cidades. E às vezes a gente não se lembra disso. Meus irmãos, foi Deus que deu capacidade para os homens, para que a gente pudesse se reunir nas cidades como nós fazemos hoje. Só que, meus irmãos, se tudo foi manchado pelo pecado, a cidade também foi manchada pelo pecado. E aí, meus irmãos, como é que nós lidamos com o problema do pecado? Gente, nós pregamos o evangelho. Nós falamos da palavra de Deus. Então, uma das missões da igreja na cidade também é pregar o evangelho para a cidade. Mas lembre-se da sua primeira missão, amar as pessoas. Porque, meus irmãos, quão ineficaz, quão sem efeito vai ser a nossa pregação se nós pregarmos para pessoas que nós não amamos. Quão sem efeito vai ser a nossa pregação se nós pregarmos para pessoas para quem a gente não dá a mínima. Eu vou pregar porque o Pedro falou domingo que tem que pregar. Mas se me perguntar se eu tenho algum tipo de amor, né, algum tipo de inclinação por essas pessoas, olha, eu não tenho muita não. Então você precisa pedir ao Senhor que coloque amor no seu coração pela sua cidade, amém? Porque, meus irmãos, para pregar às pessoas, nós precisamos primeiramente amar essas pessoas. E, meus irmãos, para pregar para as pessoas, você não precisa de um microfone. Você não precisa de uma plataforma. Você não precisa subir aqui em cima para que você possa, pregar o evangelho. Você precisa de uma coisa só, conhecer o evangelho. Paulo escreveu lá em Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Deus dentro de vocês, carreguem a palavra de Deus dentro de vocês. E aí, meus irmãos, para compartilhar com as pessoas quem Deus é, a gente não precisa de microfone, a gente precisa conhecer o evangelho. Porque, meus irmãos, de nada adianta nós termos uma sala, um espaço cheio de pessoas, ouvindo talvez alguém que tem o coração, que tem a mente vazios do evangelho. Adianta, gente, sim ou não? Não. Nós precisamos conhecer aquilo que é o evangelho. Precisamos conhecer o conteúdo do evangelho para poder apresentar o evangelho para as pessoas. Meus irmãos, ir pelo mundo e fazer discípulos é um chamado para todo aquele que nasceu de novo. Fazer discípulos não é somente um chamado dos pastores. Fazer discípulos não é somente, um chamado para aqueles que vão fazer missões em outros países. Meus irmãos, fazer discípulos é uma missão da igreja. Fazer discípulos é uma missão que também é sua. Porque, gente, crer no evangelho de Jesus é ser colocado em movimento. Crer no evangelho de Jesus é ser colocado em missão. Spurgeon dizia, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, meus irmãos, Deus ele tem uma expectativa a nosso respeito. E Pedro, qual é essa expectativa? Deus espera que nós preguemos, o evangelho para as pessoas da cidade. Porque talvez você no seu trabalho alcança pessoas que eu nunca vou alcançar. Você no escritório onde você está, você pode orar por alguém que talvez eu nunca consiga orar. Só que você está lá. Você é um sinal, você é um representante do reino de Deus aonde você está. Amém, gente? Então, meus irmãos, nós nos reunimos aqui no domingo para quê? Somente para cantar boas músicas? Somente para ouvir uma boa palavra? Somente para poder ver o nosso irmão no final de semana? Não, meus irmãos, nós nos reunimos aqui no domingo para que na segunda-feira você seja enviado para a cidade como um missionário. Nós nos reunimos aqui no domingo para que na segunda você seja enviado para a escola, para a faculdade, para o seu trabalho como um missionário. E você possa pregar o evangelho para as pessoas que estão à sua volta. E Pedro, qual é a mensagem que a gente vai anunciar para as pessoas quando nós pregarmos o evangelho? Meus irmãos, nós vamos contar para as pessoas que porque Jesus morreu numa cruz, as coisas que nós pensávamos ser impossíveis, agora elas passaram a ser possíveis. E a mais importante delas é, o seu pecado foi perdoado.
Pedro, qual é a mensagem que eu tenho para contar para o mundo? Aquilo que era impossível se tornou possível. Deus veio até mim e perdoou o meu pecado. Então, o fulano que trabalha comigo, você quer acreditar que existe esperança para você? Você pode olhar para a minha vida. Porque se Jesus fez na minha, Ele pode fazer na sua também. Sim ou não, meus irmãos? Você tem esse testemunho para poder contar para alguém lá fora, fora da igreja? Deus já começou, meus irmãos, transformando todas as coisas por quem, né? Eu costumo dizer aqui, Deus começou pela parte mais difícil. E, gente, quem é a parte mais difícil? Nós. Meus irmãos, se Deus conseguiu transformar o meu coração e o seu coração, meus irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa, sim ou não? Ele começou justamente pela parte mais difícil. Para provar o quê? As coisas que eram impossíveis agora passaram a ser possíveis. Então, meus irmãos, você é sim um missionário. Eu sou sim um missionário. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, né? Quando aquela mulher samaritana se encontra com Jesus no poço, eles têm aquela conversa profunda, a vida dela muda para sempre. Qual é o final do texto? A mulher deixou o cântaro e correu de volta para onde, gente? Para a cidade. Ela deixou o seu cântaro, correu de volta para a cidade, dizendo o quê para as pessoas? Olha, eu conheci um homem no poço e ele me contou tudo de errado que eu estava fazendo. Será que esse homem não é o Cristo? Eu me encontrei com um homem que contou para mim todos os meus pecados. Os meus olhos foram abertos. Coisas que ninguém sabia, coisas que ninguém conhecia. Nós cantamos aqui, sem me ouvir, ele me conheceu. Será que esse homem não é o Cristo? E, meus irmãos, muitas vezes esse vai ser o maior testemunho que a gente vai ter para dar para as pessoas. Olha, eu me encontrei com um homem chamado Jesus Cristo. E ele me disse tudo aquilo de errado que eu vinha fazendo. Só que quando ele me disse tudo de errado que eu vinha fazendo, os meus olhos foram abertos. A minha vida nunca mais foi a mesma. Então eu quero te apresentar essa mesma pessoa. Eu quero te apresentar esse mesmo Deus. Você, meu irmão, foi chamado para sinalizar Jesus no mundo, amém? O Senhor está esperando que a gente deixe os nossos cântaros e a gente corra de volta para a cidade, contando para as pessoas o quê? Jesus salvou a nossa vida. Jesus transformou a nossa história e esse é o maior milagre que a gente viveu. Então, onde você está, conte a história de Deus. Onde você está, pregue o Evangelho. Ame as pessoas em primeiro lugar e, em segundo lugar, pregue o Evangelho. Vocês estão comigo ainda, gente? Sim ou não? Estou terminando já, prometo. Terceiro ponto, eu quero ler com vocês agora livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Lembrando então que nós estamos falando sobre o cristão e a cidade, o que Deus espera de nós a respeito da nossa cidade. Jeremias 29, de 4 a 7, diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês também terão paz. Meus irmãos, o terceiro ponto é que Deus nos chama para que a gente possa se identificar com a nossa cidade e também servir, meus irmãos, a nossa cidade. Porque eu sei que a Bíblia diz, e isso é verdade, que nós não somos desse mundo. Sim ou não, gente?
Mas quando, meus irmãos, a Bíblia diz que nós não pertencemos a esse mundo, a Bíblia não está falando fisicamente. A Bíblia está dizendo, olha, os pensamentos de vocês, o modo de vida de vocês, não tem nada a ver com o mundo. A mente de vocês, o coração de vocês, o interior de vocês, né, tem a ver com qual era que há de vir, com a nova Jerusalém. Só que, meus irmãos, fisicamente nós estamos morando, estamos plantados em algum lugar, gente, sim ou não? E você e eu estamos hoje plantados onde? Em Santa Gertrudes. E nós precisamos, meus irmãos, nos identificar com a nossa cidade. Precisamos olhar para a nossa cidade e ter a consciência. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte desse ajuntamento de pessoas, né, que mora aqui nessa cidade. Porque, meus irmãos, se nós não nos identificamos com a cidade aonde nós estamos, né, nós não vamos orar pela nossa cidade. Nós não vamos conseguir servir a nossa cidade. Deus está dizendo para o povo de Israel, olha, vocês são parte da cidade. E eu preciso que vocês se identifiquem com ela. Pedro, de que maneira? Orando pela cidade e também servindo a cidade. E meus irmãos, muito interessante a gente lembrar, né, qual era o contexto que o povo de Israel ouviu essa ordem de Deus. O povo de Israel estava cativo onde, gente? Quem é bom de Bíblia? Na Babilônia. Gente, eles eram exilados. Eles eram prisioneiros. Eles foram levados para uma outra cidade contra a vontade deles. Mas qual foi a ordem de Deus? Amaldiçoem a cidade. Praguejem contra ela? Não. Orem pela cidade. Busquem a prosperidade da cidade. Orem pela paz da cidade. Por quê? Na paz da cidade também está a paz de vocês. E, meus irmãos, se o povo de Israel conseguia orar pela Babilônia, servir a Babilônia, né? Buscar pela paz da Babilônia, enquanto eram prisioneiros, meus irmãos, eu acredito fielmente que eu e você também conseguimos fazer isso em um lugar onde nós não somos prisioneiros. Em um lugar onde nós não estamos exilados. Em um lugar, meus irmãos, que tem nos dado muitos benefícios. O lugar de onde vem o seu sustento. O lugar onde você cria os seus filhos. O lugar onde a sua igreja que você frequenta, né, está estabelecida. Então, meus irmãos, nós precisamos também orar pela nossa cidade. Nos identificar com a nossa cidade. Ah, não, Pedro, eu não sou do mundo. Daqui a pouco Jesus volta, acabou tudo, deixa Santa Gertrudes para lá. Tá, mas até que Jesus volte, você não está flutuando pelo ar. Você está morando em algum lugar, sim ou não? Então, ore pela paz da cidade. Até que ele venha, até que o reino de Deus esteja 100% no nosso meio, meus irmãos, vamos orar pela nossa cidade. Vamos nos identificar com a nossa cidade. E aí, não para na oração, né? Não apenas orem pela cidade, mas também sirvam a cidade. Também ajudem a melhorar a cidade aonde vocês moram. Pedro, mas eu não tenho chamado para política. Eu também não, meu irmão. Só que nós não precisamos de um cargo público para poder trabalhar por melhorias na nossa cidade. Você entende assim também? Sim ou não? Se você, Pedro, eu me sinto chamado, né, para a esfera pública, eu me sinto vocacionado para ser um político. Glória a Deus, vá cumprir a sua vocação e glorifique a Deus com isso. Mas, meus irmãos, nós não precisamos de um cargo público para poder servir a nossa cidade. Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas que o nosso mundo já teve a oportunidade de acompanhar e que morreu há poucos anos atrás, meus irmãos, Billy Graham, além de ser um grande evangelista, ele lotava os estádios, né, nos Estados Unidos, e ele também foi conselheiro de muitos presidentes americanos. E aí, em certo momento, começaram a perguntar para ele, pastor, o senhor está pensando em se candidatar à presidência dos Estados Unidos algum dia da sua vida? E, meus irmãos, se ele tivesse se candidatado, muito provavelmente ele teria ganhado. Por quê, gente? O homem lotava estádio de um dia para o outro. Provavelmente ele teria se tornado presidente se ele tivesse concorrido. Só que aí, meus irmãos, a resposta que Billy Graham deu para essa pergunta, ela continua ecoando até hoje. Por quê? Na verdade, ele respondeu essa pergunta com outra pergunta.
Então perguntaram para ele, pastor, o senhor vai se candidatar à presidência da nação algum dia? Qual foi a resposta dele, meus irmãos? Por que vocês estão querendo rebaixar o meu cargo? Eu já sou filho de Deus. Eu não preciso me tornar presidente dos Estados Unidos para me envolver com a nação. Eu já sou filho de Deus. E não estou aqui, gente, de maneira nenhuma, rebaixando aquilo que vocês fazem. Por favor, não me entendam mal. Mas, meus irmãos, todos nós que já estamos em Cristo, já temos uma posição a assumir. Qual é essa posição? Filhos de Deus. Eu sempre conto isso aqui, durante boa parte da minha vida, por ser filho de pastor, a pergunta que eu mais ouvia era, Pedro, como que é ser filho do seu pai? Pedro, como que é ser filho de pastor? E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a responder da seguinte forma, olha, responde para mim você, como é ser filho de Deus? Porque o peso é o mesmo. Talvez o seu pai não é pastor, mas se você é um cristão, Deus é o seu pai, sim ou não, gente? E a nossa responsabilidade, meus irmãos, diante do Senhor, continua a mesma. Então, gente, ainda que não tenhamos cargos públicos, nós podemos orar, nós podemos nos envolver e nós podemos servir a nossa cidade. Nós podemos nos perguntar de que maneira eu posso trabalhar, de que maneira eu posso me gastar, de que maneira eu posso, como um cristão, me envolver para que a minha cidade se torne um lugar melhor para se viver. Só que, meus irmãos, para que nós tenhamos essa iniciativa, a gente vai precisar primeiro voltar para onde? Para o Evangelho, que é aquilo que nos guia. Lá no Evangelho de Lucas, a gente tem a parábola do bom samaritano. Quanto se lembra dessa parábola? A parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado, foi deixado nu e depois de ter sido espancado. E aí, naquele caminho, passaram primeiro um sacerdote e depois um levita. Meus irmãos, esses dois homens, o sacerdote e o levita, eles trabalhavam na casa de Deus. E não era qualquer função, eles tinham funções importantíssimas dentro do templo. Só que a Bíblia fala que eles passaram, além de passar, ainda passaram longe do homem. Como quem diz, não é problema nosso. Nós não vamos nos envolver. E aí no mesmo dia passa um samaritano. O samaritano que era o povo inimigo ancestral dos judeus. E Jesus estava pregando para quem? Para os judeus. Então, olha, o povo que vocês desprezam teriam parado pelo homem e ajudado o homem. Mas o sacerdote e o levita, pessoas que trabalhavam na igreja, não pararam. E por que, meus irmãos, aqueles homens não pararam para socorrer aquele outro que tinha sido assaltado, espancado e deixado nu na estrada? Porque, meus irmãos, na cabeça do sacerdote e do levita, o trabalho deles para Deus era somente dentro da igreja. O trabalho deles diante de Deus era somente dentro do templo. Então, olha, da porta do templo para dentro, conta comigo. Da porta do templo para fora, se precisar de mim, por favor, não precise. Porque eu só sirvo a Deus da porta do templo para dentro. Só que, meus irmãos, a nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela acontece muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Sim ou não, gente? A gente passa muito mais tempo fora desse lugar do que dentro dessas paredes. E aí, meus irmãos, se a gente for representar Jesus somente aqui dentro, gente, vai ficar complicado. Porque aqui, boa parte de nós já conhece Jesus. As pessoas que não conhecem, muitas vezes, estão lá fora. E, de novo, você está lá fora, de segunda a sábado. Trabalhando, vivendo, indo no mercado, vai correr no lago municipal, leva o cachorro para passear. A vida, meus irmãos, está acontecendo, só que o nosso testemunho não é somente para o domingo, meus irmãos. A nossa vida inteira é um testemunho. Sim ou não, gente? Vocês estão felizes ainda? Então, meus irmãos, nós precisamos ter na nossa mente a mesma convicção que teve aquele samaritano. Talvez está fora da cidade, talvez está fora do lugar onde eu frequento, mas ainda assim é problema meu. Ainda assim eu preciso me envolver.
Então, meus irmãos, vamos transicionar o nosso pensamento, vamos servir a nossa cidade e vamos orar pela nossa cidade. Amém, gente? E o último ponto para a gente poder terminar. Nós precisamos, então, amar as pessoas, pregar para as pessoas, servir a nossa cidade, nos identificar com a nossa cidade e precisamos também abençoar a nossa cidade. Provérbios capítulo 11, versículo 10 diz o seguinte: pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Eu comecei a mensagem de hoje falando sobre Abraão. E aí, meus irmãos, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Deus dá uma ordem para Abraão. Abraão, seja uma bênção. Abraão, seja uma bênção. Só que, meus irmãos, ser uma bênção, tem muito menos a ver com os bens materiais que Deus iria dar para Abraão. E tinha muito mais a ver com o tipo de pessoa que Deus queria que Abraão se tornasse. Então, Abraão, se torne alguém que abençoa o mundo. Abraão, se torne alguém que abençoa outras pessoas. Abraão, se torne um tipo de gente que as pessoas olhem para você e vejam o Cristo, vejam o meu filho, que ainda vai vir. Pedro, como é que um cristão consegue abençoar a cidade, acima de tudo, além do serviço, da oração? Meus irmãos, nós abençoamos a nossa cidade seguindo a Cristo. Nós abençoamos a nossa cidade seguindo a Jesus. E eu quero terminar lendo o último texto, vou pedir para o Lucas projetar aqui para a gente. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 1. Que é justamente o texto que nos fala como vai ser a cidade de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, ou são cura para as nações. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Versículo 5, para a gente poder encerrar. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Meus irmãos, isso vai acontecer quando a cidade de Deus vier sobre a cidade dos homens. Um dia, meus irmãos, a cidade dos homens vai se tornar parte da cidade de Deus, mas não de qualquer maneira. Deus vai primeiro curar a cidade dos homens, e aí a cidade dos homens vai se tornar parte da cidade de Deus. Mas qual é o X da questão aqui, meus irmãos? Eu e você já sabemos como a cidade de Deus tem que ser. Eu e você já fomos salvos por esse Deus da cidade. E o que é que ele está esperando de nós agora, então, em pleno ano de 2024? Meus irmãos, Deus está esperando que eu e você sejamos um sinal da cidade que vai vir. Deus espera que eu e você sejamos uma expressão da cidade de Deus, que nós cremos que está vindo. E vai se unir para sempre com a cidade dos homens. Então, meus irmãos, o reino de Deus para nós, ele já chegou. O reino de Deus para nós, ele já está aqui. Jesus, ele já é o Senhor, ele já é o Rei do seu coração. E aí, o que é que você faz com isso? Você constrói a sua vida a partir disso. Você torna a sua vida um testemunho. Você torna a sua vida uma expressão. E aí, meus irmãos, se for dessa forma, a gente alcança a nossa cidade. Se for, meus irmãos, dessa forma, a gente abençoa a nossa cidade. Se for dessa forma, a gente ama a nossa cidade. Eu sempre pergunto para os líderes aqui dessa casa, gente, se um dia a nossa igreja aqui no centro fechar,
Quanto tempo talvez os vizinhos vão demorar para sentir falta da gente? Ou será que eles não vão sentir falta da gente? Graças a Deus foram embora aquele povo barulhento. Aquele som alto domingo, 6 horas da tarde, eu querendo assistir o Domingão do Hulk e aquela bateria alta no meu ouvido. Será, meus irmãos, que nós, como os discípulos de Cristo, temos feito diferença na nossa cidade? Só que, meus irmãos, isso começa no interior de cada um de nós. Isso começa de maneira individual. Se cada um de nós que estamos aqui nos esforçarmos, como nós cantamos, gastarmos a nossa vida para conhecer a Deus, meus irmãos, fazê-lo conhecido, vai ser algo muito mais fácil. E nós vamos conseguir, então, ainda mais abençoar a nossa cidade. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Vamos orar, então, por essa mensagem, antes da gente passar para a próxima fase? Feche seus olhos aí no seu lugar, por gentileza. Deus, nós queremos nessa noite pedir ao seu Espírito Santo que convença os nossos corações a respeito dessa mensagem. Senhor, eu sei que talvez para muitas pessoas, num primeiro momento, essa mensagem nem faça sentido, porque nós ainda estamos tentando escapar do mundo. Nós ainda não nos vemos como parte integrante daquilo que o Senhor está fazendo. Mas, Deus, eu peço nessa noite, por meio do seu Espírito, para que o Senhor possa transformar a nossa mentalidade nessa noite. Senhor, que os meus irmãos, que nós não sejamos como o sacerdote, nem como o levita, que passaram pelo caminho, passaram por uma pessoa, mas disseram que aquilo não tinha nada a ver com eles. Senhor, nós queremos cultivar dentro do nosso interior o sentimento que havia naquele homem samaritano, que viu uma situação, que viu um problema, que viu uma circunstância e disse: isso é problema meu. Senhor, nós olhamos para a história da igreja e nós vemos que ao longo dos anos o cuidado dos pobres, dos órfãos, das viúvas é sim responsabilidade da igreja também. Então, Deus, eu peço ao Senhor que nesses dias reacenda essa chama dentro dos nossos corações. Senhor, nós pedimos ao Senhor que nos ensine a amar a nossa cidade. Jesus, nos ensine a servir a nossa cidade, assim como um dia o Senhor nos serviu, entregando a sua vida em nosso favor. Deus, nos ensine nesses dias a abençoar a nossa cidade. Nos ensine, Senhor, a dar um testemunho com toda a nossa vida. Não apenas com o nosso domingo, não apenas com o nosso fim de semana. Senhor, nos ensine com toda a nossa semana, com toda a nossa vida, sinalizarmos para o mundo que a cidade de Deus está vindo sobre nós. Jesus, essa é a nossa bendita esperança. A cidade de Deus está vindo para curar a cidade dos homens. Senhor, mas até que esse dia não chegue, nós queremos ser um sinal de esperança na nossa cidade. Queremos olhar para aqueles que ninguém olham, queremos nos importar para aqueles que ninguém se importam. E nós sabemos que se nós fizermos isso, nós estaremos dando um testemunho a respeito de quem Deus é em Santa Gertrudes. E esse, Senhor, é o nosso desejo, que a partir da nossa reunião, a partir dos cristãos dessa cidade, Deus seja conhecido e exaltado em Santa Gertrudes. Nós oramos em nome do seu Filho Jesus e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe e que nós possamos viver essa palavra da porta para fora em nome de Jesus. Amém?